Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pela presença de vocês. E é com muita honra que eles apresentam a peça O Futuro da Humanidade, da turma 114 de Medicina da Universidade Federal de Sergipe. Obrigado a todos e curtam o nosso espetáculo. Tudo em que você crê o controla. Se o que você crê o encarcera, então você será um prisioneiro. Se o que você crê o liberta, então você será livre. Muitas vezes, o inconsciente faz você ficar na plateia, sem coragem para subir no palco e dirigir a peça da sua vida. Penso que quando o mundo nos abandona, a solidão é suportável. No entanto, quando nós mesmos nos abandonamos, a solidão é intolerável. Então questione seus sentimentos, principalmente o de incapacidade. Critique seus pensamentos. Saia da plateia e lidere o palco da sua mente. Lembre-se, não tenha medo da vida. Tenha medo de não viver. Não tenha medo de cair. Tenha medo de não caminhar. Um grande desafio já havia sido vencido na vida desses jovens. Sim, eles conseguiram realizar o grande sonho de entrar na faculdade de medicina. Eles estavam prestes a ter sua primeira aula de anatomia e desvendariam os segredos do objeto mais complexo da ciência, o organismo humano. A ansiedade e curiosidade tomavam conta daqueles jovens. O cheiro de formol fazia muitos não conseguirem ficar na sala enquanto esperavam o renomado professor. Entre esses alunos estava Marco Polo, intrépido e determinado. O garoto não tinha medo de expor suas ideias. Bom dia, pessoal. Já vou avisando que as dúvidas ficam para o final. Teremos aulas de anatomia neste laboratório dias de segundas e de terças. Apresentarei diversas estruturas anatômicas e técnicas de dissecação para vocês. Pois não, garoto? Ô, professor, qual o nome dessas pessoas que nós vamos estudar? São corpos sem nome. Sem nome? Mas não são pessoas como a gente? Olha, garoto, aqui só há corpos sem história, sem vida, sem nada. Ninguém fala, ninguém respira, e você está aqui para estudar anatomia. Sabe que existem muitos médicos incompetentes na sociedade, porque não focam nessa matéria. Então pare de filosofar e de atrapalhar minha aula. Nós vamos estudar o corpo de uma pessoa sem ao menos sabermos o nome dela. Desculpe, professor, mas para mim isso é uma invasão. Se você queria virar detetive para investigar a identidade dos mortos, você veio para o lugar errado. Deveria ter seguido uma carreira policial. Olha, garoto, como eu já te disse, aqui só há corpos sem história. São mendigos, indigentes, que não possuem identidade nem família. Ninguém conhece eles ou liga para eles e ninguém reclama a existência deles. E não seremos nós que reclamaremos. Se você quiser perder seu tempo indo no departamento reclamar, sinta-se à vontade. E se encontrar algo interessante, que eu duvido muito, também sinta-se à vontade para apresentar para seus colegas na próxima aula. Marco Polo estava inconformado pela maneira como foi tratado pelo professor. A última frase do Dr. Georges provocara sua inteligência, e a busca pela identidade do cadáver tornou-se um desafio obsessivo. No dia seguinte, Marco Polo foi atrás dos papéis que registravam a entrada dos cadáveres, apenas encontrando uma informação vaga sobre um dos corpos. Um mendigo maltrapilho, apelidado de Falcão, que frequenta a praça central da cidade, identificou o corpo. Tudo indica que seja portador de uma grave e incapacitante doença mental. Por isso, não deu detalhes do morto. Apenas disse que ele era seu amigo e se chamava Poeta da Vida. Marco Polo procurou a assistente social que havia escrito aquilo para mais informações sobre Falcão. Ela foi contundente ao falar que ele não teria resultado, pois Falcão era doente. No entanto, o jovem destemido não se deixou abater e foi à procura de Falcão. Esse cara aí é doido. Doido de pedra. Senhor, com licença, poderia me dar um trocado para que eu possa me alimentar? Muito obrigado. Olá, senhor. Você conhece um tal de Falcão? Há muitos anos me pergunto quem sou. Quanto mais me pergunto quem sou,
Menos sei quem sou. O que penso que sou não é o que sou. Olha, meu nome é Marco Polo. E eu queria mais umas informações a respeito de um tal de poeta da vida. Eu queria isso, pois o corpo dele está na minha faculdade de medicina e eu e os meus amigos vamos estudá-lo. Calma, calma. Mesmo depois de morto, o poeta terá grande uso para a humanidade. Parece que Marco Polo não está se saindo muito bem em suas tentativas. Mas ele é um rapaz persistente e não desistiria assim tão rápido. Senhor, por favor, diga-me, você é Falcão? Quem é você? Eu sou Marco Polo, tenho 19 anos, sou estudante de medicina e moro aqui nessa rua de trás. Não estou perguntando o que você faz. Eu quero saber quem você é. O que está na sua essência por trás da sua maquiagem social? Você conheceu o poeta? Por que ele tem esse nome? Garotos perfumados, vestindo belos trajes, vivendo na superfície da existência. Quem vocês pensam que são para estudarem um poeta da vida? Retalhem o seu corpo, mas jamais penetrarão na sua alma. Ah, por favor, fale-me sobre o seu amigo. Não me dê ordens, garoto. Não estou em seu mundo. Sou livre. Desculpe minha insistência. Só continuo a conversar se você me responder uma pergunta. Ah, por favor, terei o maior prazer. Qual a diferença entre um poeta e um poeta da vida? Eu não sei. Um poeta escreve poesia. Um poeta da vida vive a vida como uma poesia. Meu amigo era um poeta da vida. Seja honesto. Você não respondeu e a conversa se encerrou. Bom, então nesse caso até amanhã. O tempo não existe, garoto. Amanhã a chama da vida pode ter se apagado. O nome de Marco Polo foi dado pelo seu pai Rodolfo, que era um grande admirador do viajante veneziano Marco Polo. Rodolfo admirava a ousadia do viajante e relatava ao seu filho, com doses de ficção, sua coragem e sua motivação de conhecer novos mundos, e dizia sempre para o seu filho sair do lugar comum. Enquanto isso, fazendo jus ao seu nome, Marco Polo buscou um jeito de ganhar a confiança de Falcão. Caramba, eu e o Falcão vivemos em sociedades completamente diferentes. Como é que eu posso fazer para conseguir conquistar a confiança dele? Ah, isso aí eu acho que eu já sei. Como você é feio, cara. Aqui, toma para você. Seu alimento sacia minha fome, mas não compra minha liberdade. Comprar sua liberdade, mas eu não quero comprar a sua liberdade. Seja honesto. Você deseja que eu lhe fale, lhe dê informações. Quem vende sua liberdade nunca foi digno dela. Olha, desculpe minhas segundas intenções, mas eu só quero que os meus presentes abram a sua mente. Garoto, o seu nome é de um desbravador, mas você nunca será como um de nós. Você pode vestir roupas rasgadas, pode cheirar mal, mas continuará sendo você. No seu mundo, vocês acreditam que a embalagem muda o conteúdo. No meu mundo isso é uma tolice. Você continuará sendo um prisioneiro. Prisioneiro? Mas prisioneiro de quê? Do sistema, garoto. Do sistema, não. Eu sou livre. Você pensa que é livre. Você tem os pés livres para caminhar e a boca livre para falar. Mas você é livre para pensar? Sim, sim. Tenho certeza que sim. Tá, então me responda com sinceridade. Você sofre por coisas que ainda não aconteceram? Ou seja, você se atormenta pelo futuro? Sim, sim, E você tem necessidades que não são tão necessárias? sim. Você sofre quando alguém o critica e é preocupado com a opinião dos outros? Sim. Talvez eu não seja tão livre quanto imaginei que fosse. Marco Polo, o mundo em que você vive é um teatro. As pessoas frequentemente representam, esperam comportamentos previsíveis, observam seus gestos, suas palavras, suas roupas. A espontaneidade morreu, a liberdade
é uma utopia. Mas será que pelo fato de você não ter tido sucesso nesse sistema que você tanto critica, talvez você não tenha se alienado dele? Você tem futuro, garoto. Você pensa. O sistema me feriu drasticamente. A dor que eu vivi poderia me destruir ou me construir. E eu resolvi deixá-la construir-me. Saí sem endereço, procurando um endereço dentro de mim mesmo. Veja. Agora vamos observar e tentar imaginar o que as pessoas ao nosso redor estão pensando. Está vendo aquele sujeito ali apreensivo de gravata torta? Olha como ele torce a cara e faz caretas. Deve estar pensando, não aguento mais o meu chefe. Qualquer dia desses eu vou mandá-lo plantar batatas. Coitado. Ele é o melhor plantador de batatas dessa cidade. Há anos que faz a mesma coisa. E aquela mulher, toda embonecada, tentando equilibrar-se em cima daquele salto enorme. Vai para aí. Que coisa feia. Deve estar pensando, quem está me admirando? Quem está admirando aquela mulher? Ora, eu não sei. Só nós, seu tonto. Passou mais de 1 hora no espelho para 2 tolos observá-la. Marco Polo, se você não brincar com a vida brigará com você. Após um dia de muita turbulência e conhecimento, Marco Polo segue para a Praça Central a fim de encontrar seu novo amigo e mestre. Trajava roupas casuais, deixando as formalidades de lado. Oi, Falcão, tudo bem? Oi, garoto. Um minuto da atenção de vocês, por favor. Sim. Eu sofri um acidente no trabalho e desde então não consigo mais emprego. Eu estou morando na rua, estou com fome e eu peço um trocadinho só para eu poder comprar um hot dog ali. Por favor. Obrigado. Aqui, meu grande companheiro de vida. Nossa, Consiga algo que te satisfaça. muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Caramba, Falcão, você deu tudo isso a ele? Você não ia precisar mais tarde? Não se precipite. No meu mundo, os mais fortes servem aos mais fracos. No seu mundo, os mais fracos que servem aos mais fortes. Era um pensamento que eu e o poeta compartilhávamos. Bom, falando no poeta, poderia me contar mais um pouco sobre sua história, atitudes e pensamentos? O poeta foi um médico ilustre, muito respeitado na sociedade. Construiu família com sua esposa e teve 2 filhos. Contudo, o poeta passou por uma das piores tempestades que podem acontecer. Poxa, mas o que foi então que aconteceu com ele? Durante uma forte chuva na estrada, causou um grave acidente. Sua esposa e seu filho mais velho morreram no local do acidente, na hora. Seu filho mais novo morreu tempos depois no hospital. Foi após isso que as suas crises começaram e o derrubaram. Ele procurou algum tipo de tratamento, tomou remédio, alguma coisa assim? Antidepressivos curam a dor, mas não tratam o sentimento de culpa. Ele chegou a ser internado? Ele se isolou, mas seus psiquiatras interpretavam isso como um comportamento negativo. Por isso, o internavam. No hospital, ele não conseguia pensar, nem refletir, nem alimentar sua lucidez. Com isso, se deprimia mais ainda, deixava de se alimentar e de ter contato social. Então, como foi que vocês se conheceram? Depois da morte do seu filho mais novo, ele entrou em desespero. Fugiu do hospital. Na rua encontrou com semelhantes e ajudou-os até o fim. Inclusive, o apelido de Falcão foi dado por ele. Caramba, essa realmente é uma história espetacular. Eu fico muito triste que algo tão terrível tenha acontecido com uma pessoa brilhante, não é mesmo? Aliás, Falcão, eu tenho um pedido a te fazer. Que tal contar essa história lá na minha faculdade? Eu aposto que todo mundo iria adorar. É um favor dos grandes, garoto. Mas acho que não sou mais adequado para isso. Ah, Falcão, por favor, você é o único adequado para isso. A gente se vê lá então. O pedido de Marco Polo viajou pela mente de Falcão durante dias e chegou a tocar em seu inconsciente. Então, depois de tanto relutar, ambos seguem para a faculdade, mais especificamente para a sala de anatomia, onde a história do poeta da vida será revelada. Bom dia, pessoal.
Hoje iniciaremos a apresentação do sistema digestório. Creio que será um tema de dificuldade, então prestem atenção para não terem problemas comigo no futuro. Atrasar novamente, Marco Polo. Você não tem jeito mesmo. Entre logo ou nem se preocupe em vir para as próximas aulas. Obrigado, professor, mas hoje eu tenho um motivo espetacular para o meu atraso. Lembra-se lá no início do período que você pediu para que eu trouxesse uma história fantástica, não é mesmo? Bom, eis aqui ela então. Pode vir, mestre. Só podia ser. Mas creio que não teremos nada de intelectual para discutirmos. Olha, apesar de não parecer, o senhor está diante de um sábio. Conte sua história então, sábio. Não sei o porquê de tantas risadas. O pensamento consciente é virtual. Tudo o que vocês pensam sobre vocês mesmos não é real. Seus pensamentos podem se aproximar da sua realidade interior ou se afastar dela. Por isso, ao pensarem sobre si mesmos, vocês podem ser estúpidos, colocando-se acima dos outros e querendo controlá-los. Aprendam a pensar com consciência crítica. Do contrário, tratarão de doenças, mas serão doentes. O que fizeram com você, poeta? Vocês estão desvendando o corpo deste homem, mas nunca o seu ser. Ele foi um poeta da vida, uma estrela no palco da existência. O homem que vocês estão desvendando foi um médico ilustre. Mas, como na vida há curvas imprevisíveis, foi-lhes reservada uma dramática surpresa. Sofreu um grave acidente enquanto viajava com sua família em uma viagem de férias e perdeu tudo o que mais amava: sua esposa e seus 2 filhos. Não! Não é possível. Não pode ser. Este homem é Ulysses Burt, um dos maiores anatomistas e cientistas desse país, ex-diretor e professor dessa instituição. Meu mestre, no qual basei grande parte da minha carreira. Mas creio que não absorvi grande parte de sua subjetividade, pois não o reconheci nesse estado atual. Não teremos mais aula hoje, estão liberados. O medo de enlouquecer sempre perturbou o ser humano. O fato de perder o juízo, não discernir a realidade e desorganizar o pensamento angustia milhões de pessoas de todas as eras e todas as sociedades. Após revelar a história do poeta para sua turma, Marco Polo continuou se encontrando com Falcão. Porém, em um de seus encontros, Marco Polo percebeu seu amigo bastante agitado. Não é recomendável que os normais se aproximem de mim. Ah, Falcão, por favor, não existe ninguém normal nesse mundo. Disseram-me que sou perigoso para a sua sociedade. Perigoso? Não, não, não. Você é perigoso apenas para aqueles que têm medo de pensar. Aliás, por que te chamam de Falcão mesmo? Coisa do poeta. Dizia que a minha inteligência era aguçada como os olhos de um falcão e que minha criatividade voava alto como suas asas. Mas, na verdade, nasci das cinzas. E de onde é que vem tamanha sabedoria? Nós falamos muito sobre o poeta, mas até agora quase nada sobre você, Falcão. Fui professor de filosofia de uma universidade. Embora tenha sido sempre crítico do sistema acadêmico, eu escrevi textos, orientei teses e formei alguns pensadores. Você chegou a constituir família? Olha, garoto, para conquistar meus sonhos eu tive que trabalhar e estudar muito. Mas não trabalhei meus conflitos. Encantei uma linda jovem da mesma universidade, amei e fui intensamente amado por ela. O pai dela era um rico e advogado. Dr. Pedro era vidrado no dinheiro e fascinado pelo status social. E não reconhecia a utilidade de um mero pensador na sociedade. E quando foi que você começou a adoecer? 6 anos depois de me casar. Meus pensamentos eram agitados e acelerados. Estava ansioso. Não conseguia coordenar minhas ideias. Pouco a pouco, fui perdendo os parâmetros da lógica. Já não conseguia distinguir mais o que era realidade e o que era fantasia. E como foi que você parou de lecionar, então? Comecei a ter minhas crises e foi um desastre. Delirava e alucinava, estava paranoico. Parecia que estava na Grécia Antiga com os filósofos.
Os surtos tornaram-se mais frequentes, chegavam até a assustar os alunos. Solicitaram para que eu me aposentasse e me internasse, mas eu só queria fazer o que amava. Você reagiu bem à psiquiatria? O tratamento não evoluía. Me tratavam apenas como um psicótico. Não havia discussão entre os psiquiatras, não debatiam. Apenas me jogavam aos remédios. Para eles, o aparelho psíquico é apenas um caldeirão de reações químicas. Mas em relação à sua família, eles continuaram te apoiando mesmo diante de tamanhas dificuldades? Débora, minha ex-esposa, era uma mulher linda, afetiva e corajosa. Enfrentou seu pai e sua sociedade para poder ficar ao lado de um filósofo pobre. Mas não suportou. Eu a feri muito sem querer machucá-la. Você chegou a ter filhos? Eles por acaso estão vivos? Tive um único filho, Lucas. É provável que esteja vivo. Tenho raro contato. Faz quanto tempo que você não o vê? Uns 20 anos. Ele era muito novo quando comecei a ter minhas crises. Dr. Pedro, meu antigo sogro, fez de tudo para que eu me separasse de Débora e Lucas. E conseguiu. Então, essa foi a sua saída para o mundo. Então, por amar muito meu filho, eu resolvi sair da vida dele e permitir que ele construísse uma história diferente da minha. Felizmente, depois de vários anos, eu encontrei com um poeta. Com a sua ajuda, eu enfrentei meus monstros e lutei contra os meus delírios. Mas se você há tanto tempo recobrou sua plena consciência, por que não voltou para vê-lo mais uma vez? Ter um pai paranoico lhe trouxe muito sofrimento. O que ele sentiria ao ter um pai mendigo? Talvez ser dado como morto seja menos doloroso. Mas não sei. Na vida fazemos escolhas. E em toda escolha há perdas. Olha, Falcão, eu realmente não sei qual escolha eu faria. Mas de uma coisa eu te garanto. Eu teria muito orgulho de ter uma pessoa tão genial como pai. Obrigado por ouvir esse velho. Obrigado você, meu amigo. Toda vez que deitava em sua aquecida e confortável cama, Marco Polo pensava em Falcão dormindo ao relento. Ficava perturbado, às vezes acordava no meio das noites chuvosas incomodado. Foi então que decidiu retribuir um favor ao amigo e mestre. Buscou por dias uma forma para reunir Falcão e seu filho Lucas novamente. Descobriu que seu paradeiro era bem comum com a história de seu pai. Assim, a continuação dessa história irá para um auditório em uma universidade de outra cidade, numa palestra sobre a crise na formação de pensadores. O conhecimento humanista produz ideias. As ideias são discutidas e produzem sonhos. E esses sonhos são o que transformam a nossa realidade. Portanto, alguém gostaria de abrir nosso debate final? Chegue. Apresento aqui a todos vocês um dos maiores pensadores da contemporaneidade. Ele é tão eloquente que consegue fazer o discurso até mesmo do banco de uma praça. Ele é tão requisitado que não tem mesmo endereço fixo. Eis então, Dr. Falcão. O que é mais importante para formar um pensador? A dúvida ou a resposta pronta? A dúvida. E o que vocês ensinam? A resposta pronta. Senhores, desculpem-me, mas ainda que não tenham consciência disso, por transmitir o conhecimento pronto, vocês estão formando repetidores de ideias e não pensadores. O sistema acadêmico tem aprisionado o ser humano e não libertado sua inteligência. Talvez muitos de vocês estejam aprisionados por esse sistema sem que o saibam. Provavelmente, no início da carreira acadêmica, duvidavam, aventuravam-se e produziam muito mais conhecimento do que produzem hoje. Na realidade, não deveríamos ser doutores, senhores, mas sim eternos aprendizes. Nossos alunos consomem o conhecimento como um fast food. Não digerem, não assimilam, nem tampouco conhecem o seu processo de produção. As universidades, com as suas devidas exceções, têm formado servos e não autores da sua própria história.
Dirijo os aplausos a uma pessoa presente aqui mais importante do que eu. Alguém com quem na infância brinquei, beijei e amei mais que tudo nessa vida. Mas também alguém que perturbei com as minhas crises. Para poupá-lo, me isolei da sociedade, tive medo de mim mesmo. E errei bastante. Meu filho sofreu muito, mas usou da sua dor para conquistar seu sucesso. Tornou-se um brilhante pensador e um generoso ser humano. Filho, eu o amo. Perdoe-me. Pai, é o Senhor. Eu não consigo acreditar nisso. Eu procurei tanto e finalmente esse momento chegou. Filho, perdoe-me, quis ser um herói, mas fui um covarde. Não, pai, eu soube de toda a sua coragem. Meu avô Pedro, ele confessou o que ele fez para tentar te afastar de mim. E eu te entendo, pai. Eu te amo. Os loucos vivem mais aventuras do que os normais. Nunca seja muito normal, Marco Polo. Lucas apresentou sua casa e sua família para seu pai Marco Polo. Reviveu o contato perdido com seu amado pai e o apresentou novamente a Débora, sua ex-esposa. A partir deste momento, a relação de Marco Polo e Falcão foi estreitada. Falcão voltou para a universidade onde lecionara, e Marco Polo seguiu a paixão que descobriu durante os encontros com seu mestre, a psiquiatria. Em seus momentos finais de faculdade, virou orador da turma. Um dia, todos nós iremos para a solidão de um túmulo. Uma criança de um dia de vida já é suficientemente velha para morrer. A morte é a derrota da medicina. Porém, apesar das limitações da ciência, devemos usar todas as nossas habilidades, não só para prolongar a vida, mas também para fazer dessa existência uma experiência inesquecível. Os médicos devem ser pessoas de rara sensibilidade, ourives das emoções, profissionais capazes de enxergar as angústias, as ansiedades e as lágrimas por trás dos sintomas. Caso contrário, tratarão de órgãos e não de seres humanos. Acima de tudo, os médicos, bem como todo profissional da saúde, devem ser vendedores de sonhos, pois se conseguimos fazer que nossos pacientes sonhem com que seja apenas um dia a mais de vida, teremos conquistado aquilo que nem reis e nem imperadores conseguiram conquistar. Uma luz azul me guia com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima, minha visão dos perigos de chegar. Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim. Descobridor dos 7 mares, navegar eu quero. Uma lua me ilumina com a clareza e o brilho do cristal, transando as cores desta vida, vou colorindo a alegria de chegar. Boa viagem, Ubatuba,
Palma, Ileme, Guarujá. Praia Vermelha, Ilha Bela, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim. Descobri todos os 7 mares, navegar eu quero. Agora já formado, Marco Polo entraria em mais um desafio na sua vida: o curso de especialização em psiquiatria no Hospital Atlântico. O lugar tinha uma bela e imponente fachada com 3 prédios. No entanto, dentro era tudo branco e sem vida. Os enfermeiros e médicos viviam com um mau humor latente, e os pacientes não tinham esperança. Rotulados de doentes mentais, eles perdiam sua autoestima. No entanto, Marco Polo, com seu espírito transformador, chega para perturbar os dogmas do local. Me desculpem pelo atraso, meus internos. Não precisam se estressar, é apenas mais uma consulta de rotina aqui no hospital. Sara, como você está sorridente hoje. Marcela, como está maravilhosa. Cláudia, esbelta como sempre. E doutores, aquele ali mais separado do grupo é Ali Ramadan, um palestino que viveu no Iraque e que, em decorrência de muitas torturas, acabou desenvolvendo um transtorno de estresse pós-traumático que o faz ver alienígenas. Doutor, você sabia que existem seres de outros planetas? Ali, se existem seres de outros planetas, não sou eu que vai saber lhe responder, mas eu posso garantir que existem muitos monstros dentro de nós. Eu sou cheio de monstrinhas na cabeça. Você quer um? Não, já basta meus ETs. Calma, Ali. Preciso pensar em algo para que ele não tenha uma crise de... Já sei. Ali, tenha calma, meu jovem. Você está alucinando. Compreenda a incoerência de seus atos. Mas o que é que você está ensinando para os pacientes? Não entendi, doutor. Ah, você não entendeu? Não. Pois basta você observar. Os pacientes estão beijando árvore no meu hospital. Mas, doutor, não pedi para que beijassem árvores. Apenas, de vez em quando, gosto de abraçar uma árvore para agradecer a dádiva que é a vida. Dádiva da vida. Isso mesmo. Isso aqui para você é uma dádiva da vida. Sim. Me responde uma coisa. É claro. Você está aqui nesse hospital para ser um psiquiatra, tratar os pacientes, ou é você quem está precisando de tratamento? Doutor, todos precisamos de tratamento. Olha, você presta muita atenção no que você fala. E você presta mais atenção ainda no que você faz. Porque esse tipo de comportamento que você está tendo aqui vai acabar desencadeando crise nos meus pacientes. Abraçar árvores pode desencadear uma crise. Se abraçar a árvore desencadeia a crise ou não, eu não sei, tá? Mas eu olho para eles e eu vejo que eles estão diferentes, tem alguma coisa errada. Doutor, pense comigo. Talvez se eu pudesse, de alguma forma, demonstrar afeto aos meus pacientes, eu não precisasse abraçar uma árvore para tentar interromper uma crise. Já chega! Acabou! Você acabou de chegar aqui, você não sabe nada de psiquiatria. Isso aqui tem 100 anos, rapaz, tenha respeito! Não é você chegar aqui agora, com esse papinho, e mudar alguma coisa. E você pode ter certeza, enquanto você estiver aqui, eu tô de olho em você. Marco Polo, meu caro amigo, tudo bem contigo? Tudo ótimo, doutor. E com você? Bem, mas me veja,
Na atual conjuntura a qual nos encontramos, um médico a qual ainda não consegue fazer um bom diagnóstico, e quando eu estou falando bom, eu estou falando um diagnóstico preciso e detalhado, esse médico está fadado ao fracasso. Mas, doutor, concordo com o senhor, mas em partes. Pois, que verdade é essa que construímos na psiquiatria? Os diagnósticos não são muito... Entende? Então, eu sei que algumas situações elas podem ser complicadas, mas apesar de todas as dificuldades, os pacientes precisam e devem sim saber toda a verdade. Mas, doutor, que verdade é essa que construímos na psiquiatria, que segrega e exclui nossos pacientes? Vamos lá, pense comigo, doutor. Você já viu alguma pessoa que sofreu de um infarto ou de um derrame ser excluído da mesma forma de uma pessoa que desenvolveu bipolaridade ou esquizofrenia durante a vida? Não, né, doutor? Pois é. E da mesma forma, duvido que uma pessoa que sofreu esses problemas receba o mesmo afeto que uma pessoa que sofreu um infarto. Muito pelo contrário. Pelas minhas experiências nesse hospital e em outros, pessoas que sofrem desse transtorno acabam por desenvolver uma solidão imensa, pois seus familiares o abandonam, seus amigos o rejeitam, são tratados como marginais nessa sociedade. Que psicologia é essa que construímos? Deixe-me ver se eu estou captando o que você quer transmitir. É tu claro, está querendo, na altura do campeonato, questionar esse campo consolidado que é a psiquiatria? Doutor, a psiquiatria é uma ciência como todas as outras. Pense comigo. A matemática, a filosofia, a física e a química, se elas não fossem questionadas, não estaríamos aqui onde estamos. Não haveria computadores, televisões, tablets, carros, doutor. A psiquiatria é apenas uma ciência como a outra e está sujeita a mudanças com o longo dos anos. Mas eu quero que você me responda uma seguinte coisa, doutor. Eu devo colocar os pacientes dentro da teoria ou a teoria dentro dos pacientes? Porque, pensando na psiquiatria e nos seus dogmas atuais, temos, como o senhor falou, o diagnóstico. Pois se o diagnóstico é uma verdade absoluta, um dogma, eu devo apenas fazê-lo de forma detalhada e descrevê-lo detalhadamente para cada paciente e segui-lo de uma forma cega para cada um dos meus pessoas que são atendidas. Mas, se eu considerar que cada pessoa é um mundo, um universo singular próprio, com suas próprias experiências de vida e suas próprias emoções, eu não deveria tomar o diagnóstico como uma ferramenta cega, pois eu deveria ser usado apenas para basear a minha conduta, e não como uma forma de cometer atrocidades. Consegue entender, doutor? Um pouco, mas com toda essa história que você está desenvolvendo aí, onde realmente você quer chegar? Qual é o ponto final de toda essa história? Doutor, vamos lá. O ponto onde eu quero chegar é que os diagnósticos são falhos e a nossa ciência é necessária uma mudança. Pense comigo, quem é o espelho da nossa sociedade? As pessoas que estão mais à frente, aos holofotes, que são admiradas por todos. Os pesquisadores, aqueles que desenvolveram a nossa ciência. Eles são como exemplos. Lutam contra o preconceito, lutam para a evolução. Quem foi a pessoa que mais realizou essas atividades que eu citei no século passado? Talvez, acho eu, Einstein. O próprio defendia o seguinte, doutor, que é mais fácil eu separar um átomo do que destruir um preconceito. Aí você pensa, meu Deus, que homem sábio, inteligente, luta pelo preconceito e pela igualdade, correto? Correto. Negativo, doutor. O próprio Einstein teve um filho que possuía esquizofrenia maníaco-depressiva. Aí você acha, ele cuidou do filho, não é mesmo? Negativo. O abandonou em um hospital psiquiátrico, assim como todas as outras pessoas da sociedade faz, e se muito, foi o visitar 2 vezes. Compreende onde eu quero chegar, doutor? Se uma pessoa que é um exemplo acaba por realizar essa ação, quem dirá nós, pessoas medíocres da sociedade, doutor? É necessário uma mudança. Minto. Uma mudança é pouco, mas uma revolução. Realmente, tem que concordar contigo. A psiquiatria, não. A medicina como um todo
tem olhado para as doenças e para os pacientes como meros produtos. E não é de se impressionar, vista a sociedade capitalista a qual estamos inseridos. Hoje, médico formado e psiquiatra, vejo que com o passar do tempo, nós médicos perdemos de vez a capacidade de lidar com as pessoas. E isso decorre, na minha opinião, se é que ela vale alguma coisa, da formação quase que exclusivamente centrada no modelo biomédico ao qual somos submetidos dia após dia de nossa formação. Mas eu não quero que você me entenda mal, caro amigo. Não estou falando que devam jogar, apurar os diagnósticos, mas concordo contigo, que a gente deve sim aprender a usá-los e não ser usados por eles nunca mais. E tive até uma ideia, que tal continuarmos essa conversa, só que agora na companhia de um bom cafezinho? Por minha conta, é claro. Topa? Claro, de graça até uma injeção na testa, doutor. Ainda bem que consegui mudar a sua ideia. Um passo à frente da revolução. Vocês vão me acompanhar agora numa consulta de rotina, tá? Besteira. Um paciente psiquiátrico já tomou todo tipo de remédio, fez todo tipo de tratamento. Mas o que eu quero que vocês vejam aqui é que, às vezes, tem paciente que não vale a pena. A psiquiatria não pode resolver tudo, entendeu? Vai ser jogo rápido e você segura a sua onda, tá? Vai ser tranquilo. Só vocês observarem mesmo, é coisa rápida e a gente vai embora, tá? Só preste atenção. Opa, meu amigo. Como é seu nome? Eu sou um sapo. Como é seu nome? Eu sou um sapo. Qual sua idade? Eu sou um sapo. Desde quando você é um sapo? Desde que eu era um girino. Então, é isso que eu quero que vocês percebam. Vocês vão estudar. Mas, doutor, você não enxerga essa linda lagoa em nossa frente, com grandes vitórias régias, uma bela lua iluminando? Onde? Aqui em nossa frente, não a enxerga? Ah, é bem nela que eu moro. E onde você mora nela? Daquele lado lá. Daquele lado de lá? É claro. E de que tamanho você é para morar naquele lado? O senhor não tá me vendo? Pelo amor de Deus, pare com isso. O cara já foi atendido por todos os psiquiatras do hospital. Ele tomou todos os remédios que eu conheço. Você chegou aqui agora. Você não vai mudar nada. Deixa. É assim que funciona. Doutor, acredito na sua capacidade como médico, como doutor, pelo seu doutorado, seu mestrado, suas diversas especializações. Mas confie neste humilde médico. Me deixe tentar a psicoterapia. Tá bom. Você vai fazer o que você quiser. Vocês dois voltam comigo e daqui a pouco eu vou voltar. E eu vou ver o que você fez com o homem sapo. Mas faz bem. Vamos. É isso, Isaac. Conseguimos uma pequena consulta, teremos de ser rápidos. Irei realizar uma consulta básica de psicoterapia. Só espere um momento que eu vou buscar minhas ferramentas e continuamos, certo? Isaac, vamos lá. O que é isto, Isaac? Isso é um sapo. Intrigante. Isto é um sapo. E o que é isto? Isso é um espelho. Correto. E o que você enxerga encarando esse espelho, Isaac? Eu. Correto. Mas encare melhor. Me diga o que você realmente enxerga. Quem é a pessoa que está lhe encarando de volta? Eu não sou um sapo. Isso mesmo, Isaac. E quem você é? Eu sou o Dr. Mário. Prazer. Não, Isaac. Você é Isaac, um jovem judeu de 24 anos, meu caro. Não, rapaz. Eu sou o Dr. Mário. Certo, Dr. Mário. A gente vai voltar agora. Quem sabe... E vocês podem saber que eu vou botar esse cara daqui pra fora. É o seguinte, Isaac. Tivemos um avanço. Talvez não os melhores dos... E aí, doutor? O que você conseguiu com o homem sapo? Não sei, sou incompetente, mas repita sua anamnese e veremos.
Qual o seu nome, rapaz? Eu sou o Dr. Mário. Intrigante, não? Eu gostaria de pensar da seguinte forma. O senhor, por já ter acompanhado o tratamento por diversos anos, ter tentado de todas as formas, e nunca desistir do rapaz, ele acabou se espelhando no senhor. Assumo que não é um dos melhores resultados, mas quem sabe com mais algumas terapias, algumas sessões, eu consiga reabilitá-lo e fazê-lo enxergar quem realmente é. Sabe, rapaz, eu entrei aqui nessa sala para demitir você. Sério? Mas não consigo imaginar o porquê de você ter tentado pensar nisso. Eu confesso, errei e fui moleque. Você já me trouxe muita preocupação. Já perdi muito cabelo por sua causa e o meu medo de ficar careca é semelhante ao daquele senhor de cabeça branca, logo ali. Compreendo, tenho muito medo de ser calvo também. Mas eu estava errado. A psiquiatria, ela talvez não seja exatamente como eu imagino. Errado. Que interessante. O caso é seu, rapaz. Obrigado, doutor. O caso é seu. Você não irá se arrepender. Eu espero que não. Obrigado. É isso, Isaac. Conseguimos. Começamos próxima semana com suas consultas. Te espero no meu consultório. Após algumas semanas de interações entre Marco Polo e Isaac, eles conseguiram evoluir juntos. E Isaac demonstrou seus primeiros traços de autoconsciência. Desculpe pelo meu atraso, mas você sabe como é, né? Começaremos sua consulta como de costume. Fale o que você quiser, sinta-se livre. Não pense em mim como um médico, mas como um amigo. Vamos, Isaac. É muito difícil, doutor. Eu não tive infância. Compreendo. Sem medo, Isaac, fale. Minha mãe sempre teve problemas psíquicos e meu pai sempre bebeu muito. Apesar de sermos de uma família judia e rica, eles brigavam muito. E como ele era judeu praticante, ia muito à igreja, mas acabou abandonando. Certo. Um tempo depois, eu me casei, era perdidamente apaixonado. Mas nosso casamento esfriou. Tivemos um filho, apesar disso, um dia encontrei ela na cama com meu melhor amigo. Nossa. Um tempo depois, meu filho ficou viciado em heroína. E desde então não fala mais comigo. Não tem mais nada. Complexo, Isaac. Mas seu caso me é muito intrigante, meu caro. Pois, ao tentar fugir de sua dor, e uma forma de buscar um alívio, você gerou uma pequena dissociação de personalidade, que acabou gerando o homem-sapo. Mas creio que isso tenha causado sérios danos à sua saúde psicológica, meu caro. É um risco muito grande, né? Isaac, quero que você entenda uma coisa. Na vida, todos nós passamos por algum tipo de dor e sofrimento. Todos, Isaac, sem exceção de um. O que nos diferencia é que uns sofrem mais, outros sofrem menos. Porém, Isaac, eu, enquanto psiquiatra, posso apenas lhe mostrar as portas da cura, mas só você pode escolher abri-la e trilhá-lo o seu caminho. Mas então, me ajude, quais seriam essas portas? Doutor, é o seguinte, Isaac. Existem pessoas que, para conseguir alcançar a sua cura, a sua reabilitação, é necessário pegar essas memórias dolorosas e esquecê-las. Lembrar apenas dos momentos felizes com a sua família, Isaac. E usá-la como um combustível para seguir em frente. Outras pessoas precisam simplesmente de algo mais radical. Recolher os cacos que sobraram, olhá-los de uma forma atenta e carinhosa, e em seguida jogá-los fora e seguir como uma nova pessoa. Agora, qual deles você deve escolher?
ou qual caminho seguir, ou se seguir, não serei eu, nem o outro psiquiatra que conseguirá lhe dar essa resposta. Só você, meu caro. Mas, antes de fazer a sua decisão, me escute. Você é uma pessoa forte, uma pessoa corajosa. Milhares de pessoas na história, milhares de pessoas que eu conheci durante minha vida, Isaac, não estariam aqui se tivessem passado pelas mesmas percas que você. Você é forte, tem uma sede de viver. Não desista. Tivemos muitos progressos na nossa terapia e quem sabe daqui a alguns dias você não esteja livre pelo mundo. Obrigado, doutor. Me fazer acreditar na vida mais uma vez e achar que eu consigo me recuperar de tudo isso. Ah, Isaac. Antes, os profissionais do Hospital Atlântico, incluindo o diretor, viam Marco Polo mais como uma ameaça à estabilidade do lugar do que como um profissional. No entanto, desde a chegada dele ao hospital, o lugar ficou mais alegre. Ele tratava todas as pessoas com o devido carinho, de funcionários a pacientes, e conseguiu até mesmo mudar a cor dos quartos, que antes eram brancos e sem vida. Os pacientes se sentiam melhores e os funcionários estavam começando a valorizar sua forma de ver o mundo. Naquele ambiente, a psiquiatria e a psicologia deram um grande salto adiante. Um breve momento só para eu não perder o meu costume. Ah, como a natureza é bela. Nós vamos garimpar ouro, meu caro. Todos vocês, aproximem-se, meus amigos. Peço que ouçam com atenção e com carinho o que eu irei dizer. Como sempre, gosto de ressaltar, vocês não são pessoas doentes, mas pessoas que estão passando por uma doença. Então, este hospital psiquiátrico não é o seu lar. O seu lar é um mundo. Sonhem em ser livres. Sonhem em ser pessoas completas. Sonhem em sair dessas grades que os acorrentam. Não. Vocês entenderam tudo errado. Eu não sou o protagonista aqui. Vocês é quem são. Sem vocês, não existiria a psiquiatria e muito menos a minha pessoa. Vocês quem são os meus heróis? Por isso eu lhe faço essa pergunta novamente. Quem são mais importantes? Nós, psiquiatras? Ou vocês, pacientes? Os psiquiatras! Não. Vocês, meus caros, vocês já passaram por provações que generais e reis jamais conseguiriam suportar. Vocês aguentaram a exclusão de seus familiares, a ignorância de seus amigos, e mesmo assim, não desistiram de suas vidas. Vocês são os meus heróis. Acreditem nisso, não falo da boca para fora. Somos lixo, doutor, não valemos nada. Não, pequena Sara, vocês não são lixo. Como eu já disse, conheço inúmeras figuras históricas das quais não teriam suportado 1/3 das provações que vocês suportaram. E mesmo assim, vocês ainda estão aqui. E o melhor de tudo, ainda lutam pela cura. É isso, meu caro. Doutor Marco Polo, o senhor sabia que eu já brilhei nas pistas de dança? Você ainda pode brilhar, minha cara. O mundo é seu. Seja livre.
Marco Polo termina sua especialização, mas continua conectado aos laços que fez com alguns pacientes do Atlântico. Ele não deixou de ser aquele garoto que buscava na dúvida conhecimento para transformar a forma de pensar. Por isso, tornou-se um médico bastante influente, que era chamado para ministrar conferências em faculdades. Em uma dessas vezes, ele foi convidado a palestrar para alunos do último ano de psicologia, cujo tema da palestra era Depressão, a doença do século. A depressão é a experiência mais dramática do sofrimento humano, pois só conhece a imensidão de sua dor aqueles que já navegaram pelos seus mares. Nessa lógica, palavras são poucas para descrevê-las. Por isso, enquanto os profissionais da saúde, devemos aprender a escutar os nossos pacientes de forma calma e atenciosa e, acima de tudo, aprender com eles. Devemos fazê-los deixar de ser espectadores passivos de sua doença e ensiná-los a assumir o protagonismo de suas vidas, a fazê-los reescrever a sua história. Neste século, psiquiatras e psicólogos possuem o poder que reis e ditadores jamais tiveram, pois através dos psicoestimulantes e dos antidepressivos, penetramos na cabeça de cada um desses indivíduos, nos recânditos mais sombrios, os locais onde nascem os pensamentos e onde são criadas as emoções. Mas nem por isso achem que a psiquiatria é superior à psicologia. Muito pelo contrário, eles são como irmãos que se completam. Para mim, a psiquiatria e a psicologia só estão separadas, pois a nossa ciência está doente, a nossa sociedade está doente. Por isso que a tarefa de vocês, enquanto profissionais da saúde neste século, é fazê-la unir-se novamente. Pois a mente humana é indivisível, o ser humano é indivisível. Alguma dúvida antes de encerrarmos? Pode falar, minha querida. Os psicólogos, por medo de perderem seus pacientes, ou até por falta de informação, deixam de enviá-los aos psiquiatras. Como é que a gente vai saber que devemos enviá-los para serem medicados? E por que existe um vazio tão grande nas universidades, que faz com que a gente se atenha aos dados, mas nunca com a vida? Entendo, minha cara. Que pergunta interessante, não? Mas vamos por partes. Já dizia Freddy Krueger. O seguinte, na primeira parte, com relação, concordo a você, pois realmente alguns psicólogos têm medo de levar os seus pacientes a psiquiatras. Porém, em alguns casos, e nos principais casos, onde alguns efeitos da mente dessa pessoa reverberam de forma negativa na vida dela, é necessária uma medicação. Lhe direi alguns exemplos, mas nada muito rígido, é tudo muito maleável, pois cada pessoa é uma pessoa. Exemplo, no caso de um paciente que possui insônia e não consegue dormir, e mesmo assim pretende trabalhar, vai acabar gerando um estresse muito grande para essa pessoa. Por isso, é recomendado medicá-la. Uma pessoa que possui um humor intensamente depressivo, é recomendado também medicá-la. Por quê? Esse quadro pode acabar evoluindo em um suicídio, e algo assim que foge do nosso controle, entende? Agora, com relação às faculdades, nós aí já entramos em um dilema, minha cara. Pois, para mim, não é necessário uma mudança, mas sim uma revolução. Pois as faculdades nos ensinam apenas a ler livros, decorar textos e vomitá-los de maneira diária com nossos pacientes. Não nos ensinam a ser criativos, a aprender com as derrotas e, acima de tudo, a ser empreendedores de nós mesmos. Mais alguma pergunta? Pode falar. Qual a frequência de pessoas estressadas na sociedade? Minha cara. Que pergunta engraçada, não? Pois eu, Marco Polo, acredito na seguinte coisa. Todos estamos estressados. Uns mais, outros menos, mas sempre estressados, pois a nossa sociedade está doente. Nos transforma em máquinas de consumir e de produzir e de consumir o que produzimos. Entende? Mas não entrarei nesses detalhes, pois não cabe nessa palestra de psiquiatria. Mas quem pode ficar livre desse estresse nesse mundo tão maluco e agitado? Minha cara, quem abraça árvores,
quem sente a brisa do ar, o cheiro das flores, quem olha o mundo com olhos de falcão. Acredito que por hoje é só. Com licença, moça. Percebi você meio aérea durante a minha palestra. Temo que ela tenha sido... não tenha lhe agradado. Me desculpe, eu não posso falar agora, eu tenho um compromisso. Então temo que o meu medo tornou-se realidade. Na verdade, o problema não é você, sou eu. Como assim? Você tem medo de conversar comigo? Você que teria medo de conversar comigo. Licença. Apesar do primeiro contato não ter saído como esperado, Marco Polo ansiava por conhecer os motivos da reação de Ana. Então, decidiu procurá-la mais uma vez. Ana, no fundo da multidão, ao perceber a presença de Marco Polo, se esconde dele. Aquele comportamento tocou no orgulho do Marco Polo, não somente como psiquiatra, mas também como homem. Um sentimento confuso nascia dentro dele. Com licença. Você é amiga daquela moça que estava sentada aqui mais cedo na palestra, certo? Sim. Deixe-me ver só um momento. Segundo minha chamada, o nome dela é Ana, correto? Correto. Você saberia me dizer por que desse comportamento estranho dela? Assim, ela é uma pessoa espetacular, mas às vezes se fecha completamente, como se estivesse tentando fugir de algo. E ela falta por vários dias seguidos sem avisar. E embora seja sempre gentil conosco, não sabemos nada da vida dela fora da faculdade. Compreendo. Obrigado. Por nada. Que comportamento estranho esse dela, não? Mas não devo culpá-la, afinal, ninguém é obrigado a conversar comigo, muito menos a gostar de mim. Ninguém sabia, mas Ana era portadora de uma depressão crônica, desencadeada por um passado difícil. Dissimulava suas reações para não incomodar aos outros, e embora fosse fechada, por dentro ela era uma pessoa doce e gentil. Tirava as melhores notas para disfarçar a baixa autoestima, e escolheu a psicologia como forma de tentar entender a si mesma, mas terminou se frustrando. Ela não entrava em qualquer relação por medo de perder quem amava. E para piorar, ao procurar a ajuda de terapeutas, eles apresentavam uma visão limitada, ao dizer que tudo aquilo não passava de deficiência de serotonina. Meus caros, o assunto a ser tratado nessa conferência é a depressão. Esta, assim como outras doenças psíquicas, é causada pela deficiência de neurotransmissores, em especial a serotonina. A alma, a psique, é química. Com essa simples fala, o Dr. Paulo abalou toda a ideia construída por Marco Polo sobre os estudantes, limitando os processos psíquicos de forma mecanicista. Se a psique era somente química, que espaço sobrava para a psicologia? Alguns dos estudantes demonstravam vontade de sair. E para completar, Precisamos de mais psicólogos. Precisamos de medicamentos mais eficientes. Calúnia! O que você acaba de fazer com esses pequenos estudantes é exercer a ditadura da hipótese, meu caro doutor. O que você vende não é uma verdade científica. Que afronta. Deixe de ideias vazias e me apresente argumentos para realizar um verdadeiro debate. Doutor, pense comigo. Uma pessoa, um ser humano normal, como todos nós, constantemente recria fatos do seu futuro e repensa fatos do seu passado, correto? A atual fase da ciência está apenas arranhando os fenômenos que constroem os pensamentos e que desenvolvem a consciência. Intrigante, não? Uma hora o senhor me diz que a psique é química. Outra hora me diz que a nossa ciência está apenas engateando nos processos de entender a mente humana. Doutor, para ter esta conclusão e este pensamento tão sórdidos, o senhor só pode ser Deus. Eu tenho pós-doutorado em psiquiatria e psicofarmacologia. E você, que tese que você defendeu? Além disso, o Dr. Paulo tem artigos publicados em revistas de todo mundo. E você? Quem é você? Marco Polo, o explorador de mundos. Mas não se apeguem a essa minha fala. Vejam o que os próprios jornais científicos dizem e defendem nas pesquisas. Durante nosso tempo de debate, milhares de pessoas tiveram crises depressivas.
crises de ansiedade. 20 pessoas cometeram suicídio, mas não pensem nessas pessoas como um número. Não, nunca, jamais. Pensem nelas como familiares, como pessoas que deixaram suas famílias sozinhas. Um pai que não mais compõe a sua família. Um irmão mais novo que abriu e partiu o coração de sua mãe ao deixá-lo. Um irmão mais velho que era o pilar da sua família. E mesmo assim, tudo foi dado a perder por uma simples fala de um doutorzinho. Mas é o seguinte. Não acreditem no que ele diz. Você é um sonhador. Se deixar de sonhar, morrerei, doutor. Marco Polo, Oi? eu assisti seu debate hoje. Obrigada por reacender a luz da ciência e da humanidade. Então será que agora podemos conversar? Fica todo mundo aqui para podemos. Aceita um café? Vamos. Por minha conta, é claro. Após o caloroso debate de Marco Polo com o Dr. Paulo, Ana percebeu que ainda existia esperança de superar o fardo que carregava desde a sua infância, a depressão. Esse vislumbre veio acompanhado da admiração por Marco Polo, abrindo-se o espaço para a interação dos dois. Assim, eles seguiram em direção à espaçosa e florida praça. Marco Polo, a verdadeira verdade sobre eu evitar você, eu evitar as pessoas, eu não querer conversar com ninguém, não conseguir me abrir. É porque eu sou depressiva. Não, minha cara, não pense assim. Ó, vamos lá. Da mesma forma que eu trato meus pacientes, eu detesto esse termo, pessoa depressiva. Você é uma pessoa que está passando por uma depressão. É muito difícil. Eu sou uma pessoa triste e roubaram toda a minha alegria. Você não percebe? Ah, não, minha cara. Não pense assim. Mas, vamos comigo. Como um médico, permita-me fazer 3 perguntas. Sim. Certo. Quando alguém a ofende, o que isso causa em seu dia? Estraga todo o meu dia, até mesmo o meu ano. Interessante. Então não é errado eu supor que você é uma pessoa que se importa muito com a opinião dos outros, certo? Com certeza. Qualquer rejeição me fere. Entendo. O seu caso, ele é muito intrigante. Mas, uma última pergunta. Como é que eu posso lhe explicar? Você recria constantemente o fato do seu passado, minha querida? Sim. O meu passado, ele me atormenta. E o amanhã, ele é um pesar para mim. Entendo. Temo que você apresente um quadro da qual estou estudando. Para mim, e para alguns psiquiatras que compartilham desse mesmo pensamento, você é uma pessoa emocionalmente rica. E é uma característica das pessoas emocionalmente ricas se doar intensamente aos outros e acabar ficando sem proteção emocional. Mas não pense que isso a torna inferior a alguma pessoa. Isso apenas a torna superior, inclusive a mim. Não, eu sou uma fonte de tristeza. Não, minha cara, você não é. Naquele momento, Ana decidiu revelar o seu passado a Marco Polo. Ela contou que fora filha única e que até os 8 anos se sentia a filha mais amada do mundo pela sua mãe, Antonieta. Mas de repente, Ana escutou um som estranho no quarto da mãe. Correu até ele e encontrou-a coberta de sangue. A verdade é que Antonieta sofria com diversas crises depressivas e já tinha mencionado com os empregados que não suportava mais viver. O pai de Ana, Lúcio, só pensava em seus negócios e desprezava cuidados psicológicos. Assim como a saúde de sua mulher,
ele era incapaz de ouvir os clamores dela. Ana, não fique triste, minha querida. A sua mãe, ela tinha fogo, amor por viver, minha cara. Mas, infelizmente, essa foi a única forma que ela encontrou de se libertar da dor. Mas acredite, ela não queria lhe deixar. Ela queria apenas que essa dor parasse. Ana relembrou as brincadeiras com sua mãe, as histórias que ela contava, os momentos em que ela tocava para ela e todo o amor que ela lhe deu fora das crises. Tudo isso voltou ao coração de Ana. Eu te compreendo e te perdoo. Mãe, eu te amo. Minha cara, não tenha medo de viver, nem de caminhar, muito menos de cair. Tenha medo de não sentir essa vontade diariamente. Por isso, rasgue seu coração, destroce-o e deixe este pequeno médico lhe ajudar a tentar reconstruí-lo. Nas semanas que se seguiram após esse encontro, eles se viram mais algumas vezes e o amor entre os dois crescia cada vez mais. A conversa que aconteceu teve efeitos surpreendentes em Ana. Ela tinha mais vontade de se expressar, porém, ainda possuía limitações. Portadores de síndrome do pânico são pessoas frágeis. Não possuem autocontrole, não confiam em seus médicos e convivem com suas inseguranças. Basta um ataque de pânico para que se quebrem. Mas se essa hipersensibilidade dessas pessoas for um ataque de uma brevidade, a pessoa entende a brevidade da vida, ou seja, se a pessoa que tem esse problema, ela tem uma visão diferente sobre o médico, ou talvez entenda, tenha outra percepção sobre a vida. Você está aqui para estudar psicologia, não filosofia. Desculpe, licença. A vergonha que Ana sentiu na palestra fez com que ela voltasse ao seu casulo. Passou a faltar às aulas e não responder às mensagens. Marco Polo a procurava na faculdade e não encontrava, assim como não era respondido. Dessa forma, ele decidiu ir até a casa dela. Nossa, não sabia que Ana possuía tantas características. Quem quer enganar? Ela é rica, né? Tô de casa. Pois não. Sou amigo de Ana. Gostaria de conversar com ela. Rapaz, deixe minha filha em paz. E outra, ela tem colegas e não amigos. Eu insisto. Diga que é Marco Polo e ela virá me ver. Fala uma coisa. O que você faz da vida? Sou médico psiquiatra. Era só o que me faltava. Um mísero doutorzinho tentando seduzir a minha filha. Retire-se daqui, antes que eu chame a polícia. Marco Polo vivia um dilema. Lutaria por Ana e tentaria reconquistá-la, mesmo que ela o trocasse por seus conflitos, ou seguiria sua vida livre. Mas o jovem obstinado não tinha o costume de desistir dos seus objetivos tão facilmente. Relembrando o seu passado com Falcão, ele se disfarçou e retornou à casa de Ana, em um dia em que o seu pai não estava, reencontrando o Coronel Carlos. Tô de casa. Quem é você? Que ofensa! Não viu meu nome nas televisões, nos jornais? Sou um grande médico que trata problema de gastrointestinais, meu caro. Nunca te vi. Uou! Look at him. Nossa, você apresenta traços de uma doença muito conhecida. Pele pálida, braços finos, um corpo compacto. Meu Deus, você apresenta traços de orgulhos lombricoides. É grave, doutor. Como posso ser curado? Tenha calma. Basta tomar este remédio. E depois me procure e você estará curado. Certo.
Ah, trouxa! O remédio que Marco Polo entregou a Carlos, na verdade, era um laxante. O que fez com que Carlos corresse para o banheiro em busca de alívio. Com essa oportunidade, Marco Polo entrou na casa e se dirigiu até a sala de Ana, onde a encontrou. Marco Polo? Oi? Ana, o que aconteceu com você? O que você está fazendo aqui na minha casa? Então, vim procurar por você. Perguntei para os seus amigos e me disseram o que aconteceu. Você foi realmente muito corajosa, Ana, mas desistiu na primeira tentativa. Eu avisei para você que eu sou uma pessoa difícil, que é melhor você se afastar de mim. Não, Ana, não. Pense comigo. Você não é uma pessoa difícil. Você apenas dificulta as coisas. Põe dificuldade onde não existe. Você foi muito corajosa em tentar debater com aquele cético. Mas você desistiu na primeira tentativa, minha cara. Eu conheço o seu passado. Eu sei pelo que você já passou. Por isso eu sei que você é capaz. Não desista. Eu não quero mais ser uma pessoa doente. Eu não quero ser tratada como uma coitada. Eu sei, Ana. Eu conheço você. Eu sei que dentro de você queima uma chama, um fogo, uma vontade imensa de viver. Por isso, não desista. Não se entregue a essa doença, Ana. Eu tento lutar, mas parece que algo me sufoca. Infelizmente, Ana, isso é o máximo que eu posso fazer por você. Quem tem que tomar essa decisão é você. Eu sei que você tem razão, mas tá certo. Eu não posso passar minha vida toda vivendo como uma caça. Me espere aqui. Mas é claro. Após sair daquela sala, colocou um lindo vestido. Galera, ela ainda passaria por muitas lutas em sua vida, mas teria força para superá-las e continuar a caminhada. Ao voltar e encontrar Marco Polo, eles passearam pelas ruas e brincaram livremente, impressionando a todas as pessoas que passaram por eles. Embora Marco Polo finalmente tivesse conquistado o coração de Ana, sua relação com Lúcio se mantinha difícil. O pai não aceitava o relacionamento de sua filha. Ele gritava, fazia chantagens, mas nada adiantava. O relacionamento entre Marco Polo e Ana já estava consolidado. Para consagrar isto, um lindo encontro ocorreu. Ai, Ana. Não imagina como tem sido no hospital. Tem um doutor me perseguindo. Marco Polo, como nós podemos construir a felicidade? Que pergunta difícil, minha cara, mas... Assim, reis já tentaram prendê-la com todo o seu poder e sua força, mas ela não deixou se prender. Famosos já tentaram seduzi-la, mas ela não deixou se seduzir. Ao contrário de tudo que pensam, ela gritou para tudo e todos se conseguissem ouvir. Estou nas coisas mais breves e simples do nosso cotidiano. Porém, aqueles que a ouviram, pouco deram valor. E aqueles que deram valor, também pouco ligaram. Que lindo, meu poeta imprevisível. Calma aí, mocinha. Você acabou de ocupar espaços na minha vida que nenhuma outra pessoa fez. Você me fez enxergar o mundo de uma forma diferente, então... Como é que eu posso dizer isso? Vamos, diga. Aceita casar-se comigo? Sim, aceito. Então escolha uma estrela, minha cara. Eu escolho aquela. Aquela, pronto. A partir de agora, ela será a nossa estrela. Um farol na escuridão que nos guiará e nos iluminará no nosso amor, independente da distância que estivermos. Ana anunciou o pedido de casamento ao seu pai, mas Lúcio ainda resistia em aceitar o amor de Marco Polo e da filha. As chantagens continuavam, mas Ana já havia decidido.
Na semana seguinte, ela voltou a mencionar o casamento com seu pai. Desta vez, junta com Marco Polo. Vocês estão precipitados. Deveriam esperar mais para se casar. Esperar mais pelo quê? Já não nos amamos? Isso não é o suficiente para o senhor? Pois, só aceito esse casamento se for com separação de bens. E eu só aceito se levar toda a sua fortuna. Eis aí o vigarista. Eu te avisei, minha filha. Se afaste desse rapaz enquanto há tempo. Para mim, toda a sua riqueza é Ana. O resto você pega, enfia num saco e suma na minha frente, doutor. Vamos. Não tenho paciência para esse tipo de pessoa. A inteligente resposta de Marco Polo selou o destino do casal. Lúcio, percebendo que havia perdido a batalha, insistiu que pelo menos fosse ele quem realizasse os preparativos do casamento. O casal aceitou, com a condição de que fosse algo simples, sem muito luxo. Ele concordou em realizar desta maneira, mais uma de suas mentiras. Às escondidas, ele convidou figuras poderosas para a festa, além do melhor buffet da cidade. Tudo isso para elevar o próprio ego e disfarçar o amor que não dera à sua filha. Acorda, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra quê complicar assim? Não tem nada de errado, pode confiar em mim. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Acorde e nunca mais se vá. Se for de qualquer jeito, antes me dá um beijo. Eu tô aqui por ti, por mim, por nós. Cê não sabe o quanto é importante acordar ouvindo a sua voz. Deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Governador e a primeira-dama, que bom tê-los aqui. Sintam-se à vontade. Meu nobre sócio, esse casamento não seria o mesmo sem a sua presença. Obrigado. Quem é você? Se identifique-se. Sou Marco Polo. Ah, certo. Parabéns pelo casamento. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Obrigado pela presença. Calma, calma, calma. Eles são meus convidados. Cláudia, como você está maravilhosa, minha querida. Ah, Marcela, sempre sorridente. Pequena Sara, vejo que melhorou. Fala, sapão.
Grande Ali. Marco Polo, você sabia que existem seres de outros planetas? De novo com essa conversa ali. Já não lhe disse 1000 vezes. Se existem seres de outros planetas, não sou eu que vou saber lhe responder. Olha quantos ETs. Perdi no argumento. Apesar da confusão, Marco Polo conseguiu conservar a confiança dos seus amigos. Após acomodá-los em um lugar propício próximo a ele, Marco Polo seguiu até onde o juiz estava, para que pudesse aguardar Ana. Então, Ana apareceu, e embora também tenha ficado surpresa com os preparativos do pai, não se deixou abalar pela tensão. Lúcio, ao lado dela, seria quem a acompanharia até o altar. Você sabe aquele cara que fez você perder milhões de dólares ao atrapalhar o esquema com o Dr. Paulo? O que tem ele? Não me diga que foi o crápula do meu genro quem o convidou. Esse cara é o seu genro. Quem tem genro como o seu não precisa de inimigo. Não é possível. Esse casamento não pode acontecer. Temos que arrumar um jeito de impedi-lo. Se alguém tem algo contra esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Ei, ei, ei! O noivo abandonou sua criança. Por que você abandonou sua criança? Eu sabia. Esse cara nunca me enganou. Chame os seguranças. Retire Ana daqui. Você deixou a sua criança chorando. Além de meu inimigo, é um péssimo pai. Alimente-a com a sabedoria. Nutra com a simplicidade. Irrigue-a com a liberdade. Não deixe sua criança morrer. Eduque-a. Como é bom revê-lo, meu caro amigo. Lhe garanto, a partir de hoje, não deixarei mais minha criança morrer. Infelizmente, o ativismo da vida profissional e as preocupações da vida adulta acabaram por me cegar e não deixaram enxergar. Mas eu lhe garanto, meu caro amigo, que para fazer desta mulher a princesa de minha história, atravessarei o Polo Norte de shortinho, navegarei pelos mares da depressão, enfrentarei os monstros que forem preciso, desmatarei as florestas da depressão, para fazer dela a princesa de minha história. Todo amor é belo em seu nascedouro, mas poucos resistem ao calor do sol. Que o amor de vocês suporte o teste da existência. A jornada do explorador Marco Polo deixou marcas na vida de cada pessoa por que ele passou. Na sala de anatomia, a primeira aula deixou de ser sobre técnicas de dissecação e passou a abordar a crise existencial e os sonhos dos futuros médicos. Dr. George montou uma associação que objetivava ensinar alunos de outras faculdades a descobrirem o valor da vida e saberem que, para tornar-se um grande médico, é necessário ser um explorador, um Marco Polo. Dr. Flávio, o especialista em emergências, entendeu que, diante da dor e da morte, não há gigantes nem heróis. O nobre professor e doutor Alexandre entendeu que se um dos maiores gênios da humanidade, Einstein, foi vítima e agente do preconceito, ninguém estaria livre deste mal. O Dr. Mário saiu do seu trono, deixou de ser um psiquiatra em casa, humanizou-se, tornou-se um cavalheiro, deu um salto tão grande na compreensão da existência que começou a ministrar inúmeras conferências nacionais e internacionais, desestimulando a hospitalização na psiquiatria. Isaac e Ali Ramadan também se tornaram sonhadores.
Falcão e Marco Polo, os dois amigos rebeldes, lutariam com todas as suas forças, até suas últimas gotas de sangue, para que milhões de jovens de todas as raças, religiões e culturas deixassem de ser servos de um sistema social que entorpece a mente, rouba-lhes a identidade e os transforma em meros clientes. Eles ainda se envolveriam em muitas confusões, mas não deixariam de abraçar árvores e conversar com flores. A vida me levar pra onde ela quiser. Estou no meu lugar, você já sabe onde é. Não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta depois que a noite terminar. Vou deixar a vida me levar pra onde ela quiser. Seguir a direção de uma estrela qualquer. Não quero hora pra voltar, não. Conheço bem a solidão. Me solta e deixa a sorte me buscar. Na, 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 eu já estou na sua estrada. Sozinho não enxergo nada, mas vou ficar aqui até que o dia amanheça. Vou me esquecer de mim, vou deixar o coração bater na madrugada sem fim. Deixar o sol te ver ajoelhada por mim. Sim, não tenho hora pra voltar, não. Eu agradeço tanto a sua escolta, mas deixa a noite terminar. Como professora do departamento de morfologia, o trabalho de Dr. Aderval também parte do grupo, trazendo um tema de muita relevância na atualidade, que é a ansiedade e a depressão. E o trabalho muito bem executado em cima da obra de Dr. Augusto Cury, que trata e também tem inúmeros livros abordando essa temática. E a forma fluídica, alcançando o público, em especial o segundo momento da peça, muito bem interpretada, e trazendo a problemática do tratamento desses pacientes psiquiátricos e que realmente são marginalizados pela sociedade e que existe de fato um preconceito na interação. Então, eu parabenizo todo o trabalho do professor Dr. Aderval, a equipe e todos os alunos que participaram dessa peça.
em nome do departamento, expressando todo o orgulho frente ao trabalho relevante do professor Aderval. A peça foi fantástica, do início ao fim. Eu acho que eu ri, eu chorei, me emocionei em muitos momentos da peça. Então acho que foi assim uma noite prazerosíssima por esse contexto da peça em si e com a peça trazendo um tema que é extremamente relevante para a gente, né? A gente está num momento em que os transtornos mentais eles estão surgindo com uma força muito grande e a gente, enquanto sociedade, precisa ter um olhar para isso, né? E não só a questão do transtorno mental, mas outro tema muito relevante que veio na peça foi a questão da humanização na saúde, que é uma coisa que a gente também precisa debater. Então, quanto maior o nosso trabalho em equipe e quanto melhor a nossa forma de enxergar as pessoas como seres únicos, né, e que a qualidade de vida é reflexo não só do bem-estar físico, do ponto de vista de ausência de doença, mas também o bem-estar mental, o bem-estar emocional. Então, à medida que a gente tem esse olhar para o indivíduo, eu acho que o tratamento modifica, né? Então a gente tem que entender que os seres humanos são seres com as suas características, com a sua bagagem de vida, e que isso vai modificar a forma com que esse indivíduo olhe o mundo. E a peça mostrou a importância da gente ter atenção para isso, né? Da gente olhar isso. Então eu acho que a peça foi extremamente rica em todos os sentidos. E parabenizo tanto a turma pelo desempenho excelente que eles tiveram. Dá para ver o quanto eles se dedicaram e imagino que o amadurecimento foi enorme também a partir dessa dedicação. E parabenizar o professor Aderval, né, que o trabalho foi belíssimo, todo o empenho do professor para que esse trabalho acontecesse, né? Então, o trabalho, não só a peça em si, mas o quanto ele contribuiu para a formação desses alunos que certamente agora enxergam a medicina, o paciente de uma forma completamente diferente e certamente trabalham melhor em equipe agora, além de todas as outras habilidades que eles adquiriram. Então, parabenizo muito o professor Aderval, é um colega de departamento, eu sou do departamento de morfologia, e eu acho que, em relação ao professor, o que ele me fez sentir foi orgulho de ser da Universidade Federal de Sergipe. O evento hoje aqui que nós apreciamos é um evento extremamente importante para a construção do futuro profissional dos nossos alunos. O ensino, hoje não é restrito somente à sala de aula. As instituições de ensino elas têm por obrigação ofertar para os nossos alunos oportunidades para que eles adquiram habilidades e competências que complementarão o ensino técnico, essas habilidades técnicas, para que vocês se tornem profissionais de excelência, não só no âmbito técnico, mas no âmbito humano. E os desafios impostos para vocês na realização dessa peça, sem dúvida nenhuma, despertarão e consolidarão habilidades que vocês não imaginavam que tinham e que serão determinantes para o brilhante futuro que terão. Então, parabéns pela realização dessa peça, que vocês possam edificar dentro dos conceitos que vocês nos passaram e aprenderam aqui hoje e, sem dúvida nenhuma, ter um ciclo acadêmico mais exitoso e que se tornem muito mais do que profissionais, mas cidadãos éticos e preocupados com o futuro da humanidade. Com relação à importância da peça, eu acredito que é mais pelo fato da união da turma, porque geralmente medicina é um curso muito competitivo e em algumas faculdades essa competição é estimulada. Ao contrário daqui da MedUFES, que desde o primeiro período a gente é incentivado a cooperar com os nossos veteranos e com a gente entre si para realizar esse evento. É uma peça maravilhosa, um grande desafio que o professor José Aderval vem acompanhando esses alunos. Então estão todos de parabéns, a 114ª de Medicina brilhou hoje aqui nesse teatro e demonstrando realmente qual é a importância do futuro da humanidade, né, baseado na obra de Augusto Cury, numa disciplina tão importante que é a anatomia humana e que com certeza fará parte da trajetória da vida desses alunos de medicina. Então estão todos de parabéns e todos foram agraciados com essa peça mais uma vez, nessa brilhante noite. Bom, constatar novamente que foi um orgulho participar dessa peça. A gente trazer essa perspectiva da psiquiatria de outra maneira. Eu interpretei o Falcão, então assim,
Eu senti realmente, durante a peça, interpretar o mundo de outra maneira e tentar trazer isso para o público. É uma satisfação imensa participar dessa peça, agradecer ao professor Aderval e a todos os meus colegas de turmas que fizeram isso acontecer da maneira mais perfeita possível. Eu acho que essa peça é importantíssima para conscientizar nos tempos atuais sobre a saúde mental, né? Principalmente depois desses 2 anos que nós passamos com a pandemia. É um ponto muito importante falar sempre sobre a saúde mental. Então, parabéns ao professor Aderval por mais essa turma, por mais essa peça belíssima, reencontrar ex-alunos meus, também eu sou professor, e parabéns a todos engajados nessa peça. Parabéns à turma 114, um cheiro e um queijo.